Olá, bem-vindos. É com muito carinho que o Everest preparou para vocês mais um podcast do Speak Everest. E hoje nós temos a honra de ter participantes aqui conosco que são super feras, hein, gente? Temos aí um tema também que é maravilhoso, que eu nem gosto, que é qual o estilo da aprendizagem do seu filho. Mas antes disso, vamos refletir também. Começa a refletir aí junto com a gente. Qual o estilo da sua aprendizagem? Eu acho que isso é muito importante. Mas vamos apresentar os nossos participantes, os nossos convidados. Vou começar aqui com a Ana Mansur, que nós temos o prazer de lhe receber. Seja bem-vinda aqui ao Everest. Ela é a nossa convidada e é a nossa convidada de peso, hein? Nossa, estou até com coração batendo mais forte com essa grande responsabilidade de participar deste momento com você. Então, nós temos aí a Ana Mansur, que é pedagoga, psicanalista, escritora, hipnoterapeuta e diretora da empresa Mente em Evolução e idealizadora do treinamento Aprendendo a Estudar Sozinho. Mas, além disso, viu, gente, a Ana escreveu um livro maravilhoso também. Gente. Então, bem-vinda, Ana, muito obrigada, viu, ter aceitado o nosso convite aqui para participar conosco, tá bom? E o nosso segundo convidado, que eu sempre falo todos os dias para ele, que este eu tenho prazer, sabe, Ana, de trabalhar diariamente, participar, que ele é o meu doutor favorito. Aliás, ele não é o meu doutor favorito, não, ele é pós-doutor. Então, é com muita honra que a gente recebe aqui também na mesa para conversar um pouquinho conosco sobre esse tema muito legal, que é o Marcelo Lasnaux, né, que ele é professor, 32 anos. Marcelo, ó, tô um a menos que você, hein? Eu faço 31 anos agora de educação. E a experiência dele é escolas, né, com ciências biológicas. Pensa. Mas o Marcelo, gente, além disso, ele trabalha aqui conosco no Everest, que ele é coordenador de uma equipe que é muito legal também, que é de inovação e inteligência. Então, é a pessoa aqui que vai trabalhando conosco todo esse processo de evolução, inclusive acadêmica, dos nossos profissionais, para a gente trabalhar melhor com os nossos alunos, né? E ele tem aí em sua trajetória aí um doutorado, né? Ele é mestre também em bioética e tem o doutorado dele também na UNB, né, Marcelo? E tem o pós-doc agora pela PUC. E ele é autor do livro Inteligência, Memória e sobre como estudar. Então, não é pouca coisa, não. E o nosso tema de hoje, gente, é um tema muito, muito, muito importante, porque ele faz parte aí de um processo, né, escolhido a dedo mesmo pela nossa equipe. Então, nós temos aí que é tudo relacionado à leitura. É o terceiro tema do mês de junho. E aí eu quero pedir a todos vocês aí, nossos ouvintes, queridos ouvintes, nós estaremos aí sempre com vocês. YouTube, podcast, também lá no Spotify. No YouTube, não esqueça de nos seguir, acione o sininho para tudo quanto é matéria que nós tivermos, sempre você receber a notificação. Isso é muito importante. O Everest, o Speaker Everest, vem para poder levar para você aí aprendizagem, conhecimento, partilha. Se você tiver dúvida também, vai lá e escreva para a gente lá no YouTube, né, em cima da nossa matéria ali, que a gente pode avaliar. Para a próxima vez, a gente trazer temas bem que vão ao encontro das suas dúvidas aí. Então, estamos aqui para crescer juntos. Então, boas-vindas. Vamos começar aí com este momento. Querem se apresentar? Querem falar mais alguma coisa da apresentação? A Ana tem uma coisa, um detalhe, né, Ana? A Ana, ela é casada e ela fala que ela gosta de apresentar sempre assim. Então, Ana, vou te permitir aí para você colocar um pouquinho sobre sua vida aí nesse momento particular, que eu acho que é bem bacana, para todo mundo te conhecer. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Me sinto muito honrada mesmo pelo convite. E sempre que eu me apresento para os pais, que eu vou apresentar meu trabalho, né, geralmente lá no meu trabalho mesmo, na minha escola, eu sempre me apresento como filha amada de Deus, porque minha história é muito intensa, né? E tenho vários milagres na minha vida. E também sou casada com o Flávio, que ele, além de marido, ele é sócio, meu super companheiro. E tenho 2 filhos, um filho de 19, que é o Flávio também, e a Ana Letícia, minha filha. Então, lá em casa são 2 Flávios, 2 Anas. Família muito criativa, né? E uma coisa que eu gosto de falar também, a questão do meu currículo, que eu até brinco, né, que eu tenho PhD, né, eu sou doutor também, mas em 5ª série, em 7ª série, eu tive muitos problemas de aprendizado, eu fiz a 5ª série 3 vezes,
Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com esse tema, né? Então, quando a gente começa a descobrir um pouquinho mais do aluno e potencializar aquilo que ele já tem de bom, ele realmente flui. Então, não fica preso em caixinhas, né? Então, a gente consegue potencializar mesmo o aluno. Então, eu tive muita dificuldade de aprendizagem, tanto quinta série eu já repeti 3 vezes, né? E sétima 2, mas depois que eu conheci tudo isso que eu trabalho hoje, que realmente eu deslanchei. E olha, Ana, isso é tão engraçado, assim, intrigante, porque eu estou trabalhando no Everest há um tempo na direção de formação integral. Então, a gente trabalha muito com o aluno em sua amplitude, né? Então, não só na questão cognitiva, mas também a gente vai ali para os aspectos socioemocionais, né? E muitas vezes nós nos deparamos com crianças com algumas dificuldades, que é a hora que toda a nossa equipe, né, sempre fica ali pensando e nós vamos pesquisar o que fazer para poder ter um melhor significado de aprendizagem para esse aluno. Como alcançar? Como esse aluno aprende? Então, essa reflexão hoje para nós é muito importante, porque a gente trabalha tanto na escola, mas nós temos certeza que isso não é só para os profissionais de educação, não, para as famílias, para nós enquanto pais, né? Isso é muito importante. Até para a gente não acontecer como você falou aí, para que os nossos filhos, nossos alunos não sejam colocados em caixinhas, não sejam rotulados, né? Nós somos diferentes, mas nós temos alguns processos que são muito, né? E que é isso, justamente isso que nós vamos iniciar. E eu gostaria de colocar aí na mesa também, para cada um de vocês, porque é impactante agora a minha pergunta, hein? Eu gosto dessas coisas, assim. Quando vocês perceberam, pela primeira vez, a importância de entender o estilo de aprendizagem, seja das pessoas, seja dos alunos, seja dos filhos de vocês, quando é que vocês perceberam? Vamos aí, o Laszlo, nesse momento, assim, até para... Meu pós-doutor favorito, hein? Só complementando o que a Ana estava falando, né, assim, o conceito de família é muito importante, né, para cada um de nós e para a nossa instituição também, para os valores nossos, né? Então também tem uma família bem estável, bem parceira, né, tem André, minha esposa, 3 filhos, já tem um netinho, já tem um neto, enfim. Mas, então, Amanda, essa questão é uma questão que gerou uma inquietude para mim, né, há um bom tempo atrás. Né? Em 2008, eu assumi a direção de um pré-vestibular da cidade. Né? E a meta de um pré-vestibular é a aprovação. Então, tem aquela questão aguda, né, de deter um conhecimento absurdo, né, grande, enciclopédico, e em pouco tempo. É como se o aluno tivesse que virar um especialista em várias disciplinas e, enfim, né, esse era o desafio. Mas, olha que coisa interessante que aconteceu no meu jeito de pensar, né? Para entender o sucesso, eu busquei entender o fracasso. Então, eu inverti a vara, né? E hoje eu posso dizer que, assim, um dos assuntos, né, eu tenho algumas linhas de trabalho, enfim, que mais me interessa é o fracasso. Ou seja, tendo um objetivo, né, como atingir esse objetivo e por que esse objetivo não está sendo atingido. Como fazer para ajudar o aluno, seja ele qual for, a atingir o objetivo dele. E assim eu tenho trabalhado dessa forma, né? Com essa inquietude toda. Muito bem. E para você, Ana, como que foi que você percebeu essa importância de entender esse estilo de aprendizagem? Quando é que isso aconteceu na vida de Ana aí? Então, na minha vida aconteceu com o questionamento mesmo, aquela coisa interna, porque eu falei assim, peraí, eu achava que eu era burra, que eu não sabia aprender, né, que eu não conseguia memorizar, eu falei assim, tem alguma coisa errada, por que pessoas conseguem aprender de uma forma e eu não consigo? Eu ficava me questionando, por que eu não consigo? Será que eu sou burra? E isso atrapalhou muito a questão da minha autoestima e autoconfiança, e eu comecei a buscar, né, cursos para poder entender como é que eu funcionava.
Então, aí eu fiz diversos cursos quando eu falei assim, peraí, eu não sou burra não, eu não sabia como estudar, né? Porque minha mãe até tentava, né? Falou assim, olha, estuda dessa forma, mas ela também não tinha tanto conhecimento e não fluía do jeito que ela me explicava. Eu não conseguia estudar daquela forma que ela me explicava. E depois eu percebi que eu sou muito mais mão na massa, eu gosto de fazer, já pegar um negócio, traduzir para o corpo. Então eu comecei a me entender e comecei a buscar esse conhecimento. E eu comecei, depois que eu descobri, primeiro começando por mim, né, depois eu falei assim, caramba, agora virou missão, eu quero trabalhar com isso. Eu quero ajudar pessoas, auxiliar famílias, principalmente jovens, né, porque eu trabalho muito com jovens, para poder eles se descobrirem, como eles se potencializarem, né? Então, assim, começou com uma busca mesmo, uma coisa interna. E essa é uma linha bem complexa, né? Até porque nós temos uma fala que nós entregamos aquilo que a gente recebeu, né? Então, eu vejo aí também como uma quebra de paradigmas hoje, né? Até porque a nossa aprendizagem anterior aí era algo muito mais treinável, né? Então, a gente era o decorar, não era bem um aprender, né? Nós tínhamos este padrão e que não propiciava tanto, né? Esse olhar um pouco mais sistematizado e individualizado para cada estudante, para cada aluno. E, infelizmente, nós, muitas vezes, nos deparamos hoje como pais, né? Replicando o que acontecia conosco. E é por isso que a gente precisa e por isso que a gente trouxe vocês aqui também, né? Até porque vocês têm essa linha aí de estudo bem. E aí, a partir disso, eu gostaria de jogar para vocês aí uma questão sobre o estilo de aprendizagem. O que é estilo de aprendizagem? E por que é tão importante? Ana, o que para você, assim, dentro de toda a sua pesquisa, todo o seu estudo, o seu trabalho, o que é o estilo de aprendizagem e por que é tão importante a gente conhecer e saber sobre isso? Por mais que já tenham teóricos, né, falando, contestando um pouco essa questão de estilo de aprendizagem, eu vejo como muito importante porque descobrir como cada pessoa aprende. Mas também não é para rotular, né, para deixar a pessoa fechada em caixinhas. Eu sou visual, eu só aprendo dessa forma. Não. Então, assim, a pessoa entendendo que é uma preferência, né, que ela aprende melhor através daquele estímulo, pode ser através da visão, pode ser através da audição, pode ser a sinestesia dos outros sentidos, né, do tato, paladar, olfato, ou também o digital, que é uma mistura, né, do visual com o auditivo, mas é aquela pessoa que ela pensa mais, precisa de mais respostas, é mais teórico, né? Então, assim, você entendendo o estilo de cada um, você consegue potencializar também a questão até forma dele estudar, né? Então, tem pessoas que é mais na prática, vai ter que trabalhar de uma outra forma. Então, o professor, por exemplo, vai ter que contemplar um pouquinho cada um para não se perder, né? A questão da sala de aula, para contemplar todos os perfis também. Então, é muito importante, eu vejo por aí. E para você, Lasno? Então, o que a Ana trouxe é uma coisa que é um incômodo meu, né? É a questão que é a questão do rótulo, né? Da questão de ter realmente categorias fechadas, né? Para falar sobre o estilo. Eu acho que o estilo de aprendizagem ele é mais fluido, ele muda com o tempo, né? Então a gente tem dados neurocientíficos assim que o cérebro se transforma com a própria experiência. Então, às vezes, um aluno que... Bom, para um início de questão, né? A questão de ser visual é natural da nossa espécie. Isso a gente tem, inclusive, as dimensões dos lobos cerebrais destinados a cada uma das nossas, né, habilidades, vamos dizer assim, nossas capacidades, já é proporcionalmente maior do que de outras espécies. Então, a nossa espécie já evoluiu para ser uma espécie visual. Mas eu entendo, né, que a experiência de aprendizagem ela é multissensorial, né? E aí realmente vai se construindo um percurso para aprender, e esse percurso é assim que eu percebo e acho que funciona. Primeiro, ele é extremamente complexo de decodificar, porque à medida que a gente parece entender o que está acontecendo, esse cérebro está em transformação, pela própria experiência que ele está submetido. E além dessa questão, né, a gente tem uma questão que é essa, né, que eu tinha colocado assim, da variedade da persona mesmo, né, algo que é intrínseco de nós
e que me parece, né, um pouco mais fluido do que essa tentativa de categorizar. Eu acho super normal, né, e isso é uma coisa demasiadamente humana, por assim dizer. A gente tem, vamos dizer assim, uma condição pré-existente na gente de categorizar as coisas. Então a gente opera muito nessa coisa dicotômica sobre o mundo, ou tricotômica, enfim. A gente tenta fazer categorias e posicionar todo mundo nessas categorias. Tá? Isso é muito perigoso. Sim, com certeza. E dentro dessa perspectiva aí, Laszlo, quando a gente coloca sobre algo mais fluido na aprendizagem, mas a gente também percebe algumas, principalmente quando a gente vai na primeira infância ali, né? A gente começa, como professor, a perceber algumas diferenciações entre as próprias crianças, algo que seja mais agradável a cada uma, um formato, né, de exposição. Então, hoje eu percebo grande busca das professoras no âmbito de educação infantil, ali, kinder, em busca de propiciar, levar para o aluno algo que seja mais fácil, né? Até porque hoje a gente tem aí alguns concorrentes, né, bem fortes, né, desde cedo. As crianças são expostas a muitas leituras, muitas situações através de internet, né, essa questão digital. Então, é uma leitura de mundo que elas são expostas bem cedo e bem diferente, né? Mas aí o professor, ele se vê naquele momento de, não só o professor, né, o professor e o pai, principalmente quando o pai tem mais de um filho. Tá, e agora como que eu vou fazer com meu filho para ele poder desenvolver melhor a sua aprendizagem, para que ele coloque todo o seu potencial ali, para que realmente ele absorva, ele tenha isso. E hoje a gente tem percebido cada vez mais a tendência de todos nós, que é mais ou menos o que você teme, mas que eu vejo também que não é tão colocado em caixinhas, né? É de tipo, não, a gente vai trabalhar hoje com a criança, vamos trazer a música, porque através da música a gente vai instigá-los a aprender tal situação. Vamos trazer o vídeo, que através do vídeo a gente vai... Ou então vamos fazer um teatro, né? Permeando isso, de certa forma, a gente vai tendo alguns estilos para aprender, né? Mesmo nessa forma do amadurecimento cerebral, a gente, pelo menos inicialmente, a gente vai fazendo isso. Vocês podem, assim, vocês percebem estilos determinados para essa aprendizagem? Vocês conhecem? Podem compartilhar conosco, assim, determinados estilos? Como que funciona? Então, o que eu percebo também é cada criança tem uma preferência, né? Então, tem crianças, por exemplo, adultos também, né, que tem uma preferência. Até no brincar você começa a perceber que ele é mais visual, que ele usa mais... ele aprende melhor através de imagem, de gráfico, essas coisas. E tem crianças que só ouvindo ele já consegue fazer algumas coisas, ele conversa mais, se comunica com mais facilidade, às vezes gesticula mais também. E tem crianças que vai mais na prática mesmo, traduz tudo através do corpo, né? O experimento com o corpo, já gosta de pegar, de apalpar, de fazer as coisas, às vezes não escuta bem uma instrução, né, que já quer ir para a prática. Então, pela forma que a criança já responde, né, o mundo, o universo, as coisas, já dá para perceber mais ou menos como cada um se comporta. E uma das coisas que eu vejo que é uma grande dificuldade dos pais, e também é um grande erro, né, comparar filhos. Então, isso para mim é um veneno, porque eu atendo vários, né, pais que têm filhos, né, 2, 3, 5 filhos, 7 filhos, que nem eu atendi um agora, e quando começa a comparar muito com o primeiro filho, ou então o primeiro com o segundo, porque esse aqui, eu sempre ensinei dessa forma, ele aprendeu. Sim, mas o seu segundo filho é diferente, ele tem uma forma especial, né, de aprender, ele gosta mais na prática, ele é assim. Então, quando o pai começa a perceber que os dois são estilos diferentes também, então ajuda muito. Então, no meu curso, eu falo não só essa questão do estilo de aprendizagem, mas do pai entender qual é a linguagem de amor de cada filho. Então, eu vou colocando outras coisas a mais para ele começar a perceber o estilo de personalidade já, né? Para perceber que são seres diferentes. Por serem seres diferentes, né? Não fica na mesma caixinha. Eu detesto essa coisa também de rótulo, de caixinha. Eu falo muito, gente, não é para engessar, não. Você entender o seu perfil e como você pode se potencializar. Então, assim, e você também se desafiar a ir para o outro recurso. Peraí, o que eu posso desenvolver agora? Às vezes um professor está dando uma aula que o estilo do professor é mais visual. Então ele coloca muito slide, coloca filme e tudo. Então, o que o aluno vai fazer se tem o visual mais baixo? Eu, por exemplo, meu visual é bem baixo.
Né? Meu marido é super visual, ele percebe os detalhes. Eu não, ele corta o cabelo, vou perceber 3 dias depois. Ele faz a barba, eu falei, você fez a barba? Ele antes de ontem. Eu falei, caramba. Né? Então, eu não tenho muito visual. Então, o que eu posso fazer para estimular isso? Então, uma das formas é a gente pensar, eu falei, o que eu posso fazer para estimular, para melhorar aquele estilo que não é tão desenvolvido? E da gente está se melhorando. Então, eu vou utilizar também, eu escuto muito podcast, muitas aulas, eu tenho um auditivo, o sinestésico é mais alto, mas o auditivo meu é o segundo, mas porque foi estimulado. Né? Então, como eu estou sempre, ou quando eu estou dirigindo, ou então quando fazer alguma coisa mais automática, eu coloco várias aulas para escutando. Então, acabou estimulando e aumentando. Então, de fato, muda, né? Através dos seus estímulos. Se você estimular, ele vai aumentando, vai diminuindo. Então, isso a gente pode direcionar, assim, de uma forma. Laszlo, então, assim, como nós somos indivíduos diferentes, né? Indivíduos únicos. Isso. A gente tem ou não tem aprendizagem? A gente aprende de forma diferente. Então, essa é a questão que, como tudo na ciência, não está fechado. Né? Então, o que a Ana está trazendo é uma versão da compreensão do estilo de aprendizagem que vamos por assim dizer, é uma espécie de taxonomia do Vark, que fez né, esquadrinhou esses estilos dessa forma. O que me parece, né, razoável é um conceito que a gente vem tentando desenvolver assim, muito fundamentadamente, inclusive aqui na escola, que é a diferenciação e a personalização da aprendizagem. Entendeu? Eu hoje sou entusiasta disso. E aí, quando eu estava falando né, do perigo que eu estava falando, Amanda, eu estava me referindo aos rótulos. Né? Porque a diversidade estratégica, né, é outra coisa. Sim. A exposição do conteúdo de várias formas diferentes, isso é condição sine qua non de uma pedagogia do século XXI. Né? E aí, eu tenho essas horas, eu tenho que ter que conter um pouco minhas chamas internas, né? Porque isso passa diretamente num olhar nostálgico que todos temos sobre educação, que é o que você tinha tocado antes. Isso vale para os pais e, infelizmente, isso também vale para nós, professores, porque eu estou em sala de aula também, então posso falar enquanto categoria também, não achar que os professores estão lá e eu, de repente, né, na função de coordenação estou em outra, enfim, não é isso. Né? Mas eu acho que aí é que a gente tem que colocar as nossas energias. E é muito difícil. Né? É muito difícil. São muitos desafios para que isso se dê. Mas é um norte. Né? É um norte confiável, eu diria assim. Tá? Só que, para isso, a gente tem que mudar muitos paradigmas, fazer muitos convencimentos, né? Porque são vários polos nessa questão da aprendizagem. Né? Tem a expectativa dos pais, né? Que é a vivência da Ana. Né? Ela faz esse contato mais familiar e personalizado, né? Porque a família chega para contar a história do seu filho para você. Né? E isso acontece na escola também. Só que a gente não tem na escola, por trabalhar de uma outra forma. Né? Essa é sempre uma queixa dos professores. Né? Como eu consigo identificar, entre aspas, o estilo de aprendizagem do aluno, fazer essa diferenciação, fazer essa personalização, se eu tenho 50 minutos. Tá? E a gente aqui na escola, né, tem algo maravilhoso, que a gente tem turmas, né, que giram entre 22 até 30 alunos, um pouquinho mais talvez, enquanto em outras instituições trabalha-se com 50 alunos. Né? Eu tenho uma experiência contínua, ainda trabalho com educação pública, né? E às vezes você tem 50 alunos em sala de aula, e isso acontece na educação privada também. Então, assim, esse é um grande desafio, sabe, Amanda? Mas eu confio no que eu disse. Né? É uma confiança que eu tenho enquanto profissional. Né? O ser humano é único e irrepetível. Tá? E a gente tem que respeitar essa questão. Esse é o grande desafio, de respeitar essa individualidade e, ao mesmo tempo, praticar o processo de ensino-aprendizagem. Esse é um percurso complexo, né? Porque o próprio estilo de aprendizagem ele é complexo e ele muda. Né? Seria como se o segredo fosse realmente a gente estar sempre muito próximo daquele indivíduo, daquela criança, daquele aluno, para que efetivamente a gente o conhecesse em toda a sua persona,
porque a partir daí eu consigo extrair algo mais significativo para levar para ele o conhecimento. Seria isso? Sim. E ainda temos uma outra questão, né? Por quê? Porque a maior parte... Nós estamos falando aqui, no fim das contas, eu não sei a experiência da Ana, mas a gente trabalha com o universo grande dos chamados neurotípicos. Sim. Né? Ainda temos isso ainda. Então, eu também tenho uma experiência razoável, eu já tive um instituto onde eu foquei em educação inclusiva e educação especial, porque ainda temos esses outros, né, que são muitos, e são tanto quanto os primeiros, em termos de importância na aprendizagem. E aí como fica essa questão do estilo de aprendizagem? E ainda, né, adaptar a aprendizagem, né, que é a adaptação de ensino. Eu preciso ainda conhecer o estilo de aprendizagem dessas crianças, desses alunos, e ainda adaptar a aprendizagem, o que nós temos de convencional, de currículo, para atender, para alcançar essas crianças, né? Não, e o detalhe, tudo ao mesmo tempo agora. Me empolguei aqui e deu um soco no... isso é normal, gente. No microfone. Por isso que eu falo que ele é meu Não tô com raiva de meu você, pós-doutor amigo. favorito, entendeu? Porque a gente tem algumas coisas muito semelhantes, assim. Mas até me perdi. Então, vamos lá, voltando, né, as adaptações que hoje a gente precisa fazer, né, quando são esses alunos, ou às vezes não é nem só alunos, né, gente, porque a gente também trabalha com algumas, ou famílias, ou até profissionais, né, neuroatípicos, que nós precisamos trabalhar com eles para que eles desenvolvam o maior potencial deles, né. Exatamente. O que fazer nesse processo de adaptação de ensino, como fazer? Então, isso é um grande... Então, o que vocês têm aí? O que eu trabalho primeiro, que eu acho assim que funciona, pelo menos o que eu tenho feito, é trabalhar autoconfiança e autoestima. Né? Então, quando eu trabalho a autoconfiança e a autoestima da criança, e depois eu mostro que é possível, sim, independente de diagnóstico, ele aprender. Então, assim, pode ser que ele tenha uma particularidade, cara, a gente vai ter que trabalhar com isso. Né? Então, tem muitas pessoas que eu atendo com TDAH, eu acho que é o que eu mais atendo também. Tem pessoas com TEA, tem vários, né, DEPAC e tudo. Então, a gente vai, peraí, ok, agora o transtorno não te define também. Então, vamos trabalhar para ele perceber que ele pode, independente do diagnóstico, que ele pode. Então, assim, pode ser que nem você estava falando, a gente estava conversando lá fora. Tem pessoas que precisam de se esforçar mais. Né? Tem outros que já têm mais facilidade. Então, vamos descobrir se aquela pessoa tem mais facilidade, por onde ela tem mais facilidade, como. Então, eu gosto muito de apresentar técnicas de estudo diferentes para eles testarem. Né? Então, eu não coloco assim, não, você é visual, você tem que estudar assim. Não, não é assim. Testa, vê o que funciona melhor para você. Por isso que tem várias técnicas de estudo. Porque algumas pessoas usaram, perceberam que não funcionaram para ela, fizeram uma outra, aí uma outra pessoa, e assim foi. E Ana, as múltiplas habilidades, seria aí que a gente começa a encaixar isso? Também, eu acredito. Para fazer essa diferenciação, ver... Tá. E aí, baseado no estudo que nós já falamos de adaptação, que é algo, né, falamos de neurodivergentes, mas aí vamos dar uma luz também para os nossos ouvintes aqui, né, que eu imagino que a maioria aí, gente, são pais. Eu tenho certeza, porque é algo assim, a gente, enquanto pai e mãe, a gente não quer errar jamais, né? Então, a gente busca muito. Então, o que a gente pode dar de dicas aí para os nossos ouvintes que são pais nesse processo do estilo de aprendizagem? Como é que eles podem conhecer o estilo de aprendizagem dos seus filhos para poder ajudar em casa? Porque nós temos o privilégio, daqui no Everest, nós fazermos isso. Mas não são todas as escolas que, infelizmente, né, fazem isso. E também não são todos os profissionais que estão preparados, não. Como você mesmo citou, nós temos muitos profissionais que ainda estão utilizando o que receberam lá atrás, enquanto eram estudantes. O que fazer? O que a gente pode sugerir para os pais, assim, para eles, como dica, para eles observarem seus filhos, né, para eles perceberem? O que vocês têm aí para a gente contribuir com os nossos ouvintes? Eu acho que, assim, vou até fazer uma propaganda aqui em tempo real, entendeu? A gente tem que oferecer possibilidades técnicas para melhorar essa retenção, essa aprendizagem profunda, vamos dizer assim, né? Que é fazer uma retenção mesmo do conhecimento para que ele possa, né, entrar em memória, numa memória mais sólida, enfim. Então, eu confio muito, sem a questão de que essa técnica é para esse ou para aquele, em função de tipos, mas que eles possam testar essas técnicas. Então, eu escrevi um livro em 2016, qual câmera aí eu posso fazer o merchandise aqui, ali? Que esse livro aqui, não sei se está dando para
inteligência, memória e sobre como estudar. Então, isso aí é uma dica bem bacana aí para os pais, né? Para poder... mesmo eu não sendo doutor da área, viu, famílias, aí nossos ouvintes, a gente... Vou dar aqui um exemplar para a Ana, obrigada. tá? Espero que contribua de alguma forma. Para minha amiga Amanda. Pronto. Já começa hoje. Aí, é um livro curto, né? Um livro de... Eu acho que tem 100 páginas exatas, né? Num formato pequeno, de uma leitura... Procurei fazer uma leitura mais fácil. E são dicas mesmo, né? São coisas simples que podem ser ajustadas no ambiente de estudo que aumenta, né, a possibilidade dessa retenção, como, por exemplo, iluminação, como, por exemplo, organização da mesa, como, por exemplo, uso de post-it, né, temperatura, né? Então, assim, e eu tive o cuidado, né, de não fazer muitas citações científicas, né, validado por revista científica, para não ficar chato o livro, mas tem todo, né, um embasamento de revistas científicas validadas para dizer assim, qual é a temperatura do ambiente, a partir dessa temperatura, realmente o seu corpo desvia a atenção, né, porque os instintos básicos de sobrevivência estão em ação, ou seja, o ambiente está muito quente, né, o ambiente está muito frio, e aí entramos naquela coisa, um lado meio réptil nosso, que a gente costuma falar em biologia, que é essa herança, né, do processo evolutivo que faz com que a gente reaja a essas questões. São situações de ameaça, né, e a gente precisa ter o setting. Né? Ana também tem formação em psicanálise, eu também tenho uma formação, enfim. O setting, no conceito psicanalítico, é o ambiente, mas não é só o ambiente, é o ambiente e o contexto. Né? E isso tem que ser, isso é muito poderoso, né, na questão desse desenvolvimento memorial, né, do que está sendo um objetivo de aprendizagem para aquele aluno momentaneamente. Então, existem possibilidades concretas, né, de melhorar esse desempenho, mas eu faço isso no livro dessa forma, né, como possibilidades e sem prescrição, pré-inscrição. Né? Não, uma coisa assim, se você é dessa forma, então use esse. Não, né? Eu faço assim, dou a diversidade estratégica, né? E as pessoas, né, se identificam com aquilo. Esse processo, a gente não consegue obrigar o aluno, nem nenhuma pessoa, a desejar o conhecimento. Não tem isso. Muitos professores clássicos têm isso como uma coisa natural para eles. Né? O aluno tem que estar 100% atento, 100% dos alunos atentos, né? E desejando o meu conteúdo. Ora, todo mundo aqui sabe muito bem que isso já nasce morto, vamos dizer assim. Né? Então, a gente precisa... Com certeza, eu aprendi química só porque eu tinha que passar. Todos nós passamos por isso. Né? Toda a gente valida, né, o conteúdo que a gente está consumindo ou não. Né? Só que, como eu disse, há objetivos. Né? Eu que tenho uma experiência aumentada em ensino médio, né, a gente tem, né, aquela cenourinha na frente do cavalo que na maioria das vezes, né, hoje o perfil das pessoas estão mudando, que é o vestibular, que hoje é disfarçadamente o Enem é um novo grande vestibular, enfim. Então tem essa meta clara. Com certeza. E você, Ana, o que você pode trazer aí para os nossos ouvintes como dicas aí, para que os pais ou, né, professores que estejam nos ouvindo, que eles possam levar aí para esse desenvolvimento, esse reconhecimento das formas diferentes, né, de aprender, né? Porque, como o Laszlo falou, não é colocar em caixinhas, mas a gente sabe que a gente tem algumas habilidades um pouco maiores e isso nos traz conforto, né? Então, assim, claro que nós temos que conhecer a pessoa que a gente vai aplicar algo, né? Mas o que você tem de dica para a pessoa, quem for trabalhar, ou seja, os pais, ou o que você tem de dica aí? Perceber o filho como indivíduo e diferente do outro, né? Então, assim, isso é muito importante, gente, ele perceber. Cada um é um, hein? Exatamente, parar com comparações, que isso realmente é um veneno.
né? E começar, se tiver interesse de buscar mais sobre esse conteúdo, né? Então tem o livro do nosso amigo aqui do Marcelo, e tem também, a pessoa pode, tem hoje vários podcasts, tem vídeos maravilhosos no YouTube explicando sobre o tema também, a pessoa pode buscar, ou então buscar locais que os pais possam ou colocar os seus filhos, que possam descobrir, né? Ou até mesmo ele poder estar se trabalhando também como pessoa, porque é muito legal o pai também começar a se trabalhar, né? Ele descobrir qual é o estilo dele, como é que ele é, trabalhar o autoconhecimento. Eu gosto muito dessa questão da gente trabalhar o autoconhecimento também, da gente se descobrir. E também não colocar em caixinha, nem você falou. Por mais que eu fale do estilo de aprendizagem, eu sempre coloco, tanto nas turmas, para os pais também, por isso que eu ensino várias técnicas. Gente, testem. Tem um aluno que eu tive, que ele era altamente visual, um dos alunos mais visuais que eu já tive. E a técnica que ele mais gostou, que ele mais se tocou mesmo, que ele gostou assim, de colocar, de fazer, foi uma técnica que é mais para estilos auditivos. Geralmente, né, as pessoas que têm o estilo auditivo que preferem. E ele estudou pra caramba através do estilo do auditivo e passou no vestibular. E numa colocação maravilhosa no UNB, né? Então, é porque eu falei assim, teste não significa que você é visual, você vai gostar só dessa técnica ou dessa. Teste, é que você se sentir melhor. Então, ele foi fazendo a personalização, né? Da gente ir se testando mesmo, né? O que funciona para mim e tudo. E também descobrir que tem pessoas que são mais artísticas, né, gosta mais de música, então estudar através de músicas, tem muita coisa bacana, tem as técnicas mnemônicas, né, de alguma forma que ele consiga aprender melhor, consiga memorizar melhor e sempre também revendo o conteúdo, porque muitos jovens às vezes falam assim, eu tenho uma péssima memória, aí às vezes o pai ainda reforça, realmente ele estuda e não aprende, não é porque não revisa, então a gente tem que estar, por mais que esteja usando uma técnica, tudo tem que estar revisando também o conteúdo, porque senão não vai para a memória de longo prazo. Ou então até a forma de estudar não está muito legal, né, gente? Porque hoje, como a gente tem aí as informações na palma da mão, então a menina às vezes vai estudar, tá com o celular ali pertinho. Então ele começa a ler alguma coisa, pega o celular. Começa a ler, então não está tendo muito um foco, né? Então é por isso que a gente precisa até organizar isso, né? A questão do foco é muito importante, né? Tanto para conhecer quanto para desenvolver. Não, com certeza. Quando eu falo das questões, por exemplo, voltando à questão da temperatura, tá? É um desvio de atenção. Com certeza. Né? O foco é uma atenção dedicada. Fome. Tudo isso. Se está com fome, não adianta para estudar, né? Gente. Não Se a gente tem elementos distratores no visual, no campo visual do aluno, né? Aquilo é uma questão de uma atenção compartilhada que vai naturalmente acontecer. Né? E tudo isso a gente tem que ter essa preocupação, né? Para tornar esse estudo mais efetivo. Nós estamos caminhando aqui agora para os momentos quase que finais, mas aí para isso eu deixei um tema que é bem para o finalzinho, para a gente poder ver aí, né? O que acontece, gente? Nós estamos caminhando, né? E nós, no Everest, a gente já trabalha muito isso, né, Lasnu? Que para nós é um grande desafio, a educação personalizada, né? Que é uma educação onde realmente a gente olha o aluno, olha a criança, o jovem, como um ser único, e a partir disso nós temos que buscar ferramentas. Mas para isso eu também tenho que trabalhar com toda a equipe, que cada um é um ser único, né? E tem tudo isso. Mas dentro dessa educação personalizada, a gente também sabe que tem uma contribuição muito alta aí, né? Que é a da questão socioemocional, que a gente sabe muito bem das relações. Porque hoje, se a gente faz uma pergunta muito rápida para qualquer ouvinte aí também, inclusive, que, né, está nos ouvindo. Feche os olhos e lembre, quando você estudava. Lembre, assim, de um professor que te marcou. Me fale 2 nomes de 2 professores que te marcaram na vida inteira. Com certeza, ele vai citar alguém que era que foi muito bom. Ou então ele vai citar alguém que fez alguma coisa muito, muito ruim com ele. E tem situações que a gente passa por isso, né? Que em um ano o aluno ele estava muito mal em relação ao desenvolvimento, porque o professor de matemática era X. Aí no outro ano era outra professora de matemática. E de repente ele está ótimo. De um ano para o outro ele melhorou, ele aprendeu tudo. Ou será que tem relação à questão, né, relacional, sentimental, emoção? Mas aí a gente tem aí o futuro de uma educação personalizada. E eu queria ver com vocês o que vocês veem, né, dessa educação personalizada aí, com base
nessa questão do estilo de aprendizagem, com base, né, nos trabalhos que vocês experienciam hoje em dia. Como é que vocês enxergam isso aí? Pergunta bem danada, hein? Por isso que eu encosto em você, Lasno, falando assim, deixa eu encostar no seu braço, quando eu crescer quero ser igual a você, ó, viu? Tá bom. Falei que eu ia te dar um checkmate. Eu falei um pouquinho antes, né, que essa pergunta, né, é a pergunta. Não, é sério, né? Essa é a grande questão. Tinha mudado o tema, né? Gente, tinha que ter sido já essa pergunta, porque vai ser um negócio assim, ó, bem... Sim. A gente tem uma equipe aqui no Everest, né, é um núcleo que a gente chama de inovação e inteligência, né, onde eu e outros colegas, a gente está junto, desenvolvendo exatamente essas possibilidades, essas estratégias e o acompanhamento e a execução, né, dessas questões. Porque realmente a rotina da sala de aula, mesmo para as coordenações, ela é muito complexa, né? Como o pessoal gosta de falar aqui em outras instituições, tem muito BO, né, durante o dia e, né, a Amanda tem carga de direção, então sabe muito bem do que eu estou falando. Carga de direção de resolver BO, tá? Formação integral, gente. Pois é. Então, o que acontece? A gente tem... esse tem sido um pensamento que a gente tem desenvolvido, é um debate que a gente vem fazendo e a gente já está construindo possibilidades que a gente vai lançar em breve, inclusive para o corpo docente, mas tentando ser um pouco mais objetivo. Até para a gente clarear para os nossos ouvintes. Exatamente. Né? Dica, assim. Tá? O que acontece, gente? A gente tem, na minha opinião, dois grandes desafios. Né? Um é a formação docente. Né? A gente não vai conseguir nada se o nosso corpo docente não for, eu não vou dizer aprimorado, nem capacitado, mas assim, se ele for envolvido, né, com esse olhar, que é um olhar do século XXI. Né? Essa personalização, ela é uma consequência, claro que eu acho que isso estava meio guardado em todos nós, porque você pega um pensador como o Carl Rogers, por exemplo, que é uma pessoa que é muito importante para mim como referência, vamos dizer assim, de personalização, porque ele é o grande nome da pedagogia centrada no aluno, né? Porque no fundo é isso que a gente está falando, a personalização é uma pedagogia centrada no aluno. E essa conversa já é da década de 1960. Né? E agora, com a revolução digital, né, isso aflorou definitivamente. Ou seja, como a gente tem pouco tempo, eu não vou ficar falando isso, mas hoje a família, né, não assiste ao mesmo programa na TV. Até porque a TV, hoje, ela é uma outra coisa. Né? Porque a gente conseguiu personalizar as nossas vidas, individualizar as nossas vidas, que tem todos os seus riscos, né? Mas está aí, é uma questão. Então, isso é uma expectativa que se tem como um todo, né? É uma questão geracional, né? E a gente tem que ter um olhar fixo, dedicado e resolutivo sobre essas questões. E, no meu modo de ver, é o que a gente vai tentar fazer aqui no Everest, é a formação docente. Né? Eu acho que isso é uma questão. Tá? A outra questão que vai ajudar na individualização, né, nessa personalização, prefiro esse termo, é a questão do uso das tecnologias digitais. Tá? Esse é um baita tema. Né? Eu acho que a gente tem que fazer não só fica a dica para a nossa equipe aqui de produção do pod, do Speak Everest. Gente, ó, produção. Vocês estão olhando aí, né? Aí, ó. Enfim, que a gente tem que abrir esse tema não uma única vez, né? Mas a gente tem que ter diversos olhares. Por quê? Porque eu tenho uma confiança, né, de que essas tecnologias podem nos ajudar bastante, mas a gente tem que observar e ter claro, né, que vai ser necessário uma supervisão, que vai ter que haver realmente, né, um pensamento crítico sobre as ferramentas adotadas e definir claramente como elas entram no processo de ensino e aprendizagem. Que, é isso que eu estou falando, não tenho a pretensão nenhuma de esgotar essa minha fala aqui, porque ela tem que ser, até para não correr riscos de ser mal interpretado e tudo mais, mas assim,
Esse é um outro gancho que eu acho que esses 2 elementos vão ser fundamentais para a gente conseguir uma personalização em tempo real dentro da sala de aula com todos ali ao mesmo tempo. Aí eu insisto, é possível? Eu acredito claramente que a resposta é sim, é possível. Ótimo. E Ana? Eu também acredito que é possível. E acredito também que tem que ter essa questão de trabalhar com os professores, mas trabalhar também com os pais. E depois com a questão das crianças. Mas os pais eu vejo como muito importante. Fazer ou alguma formação para poder ajudar os pais, ou algum curso também que eles possam estar se conhecendo, conhecendo os filhos, como ele trabalhar melhor isso, como ele aprender a dar limite, porque tem muitos filhos que também estão totalmente sem limite, ficam horas e horas no celular, que nem você falou a questão do celular, e é um assunto que tem que ser debatido com mais calma, com mais tempo, porque é um assunto muito amplo, de fato. Então, tem que ter essa questão de formação para os professores, né? Trazer mais esse conceito também, esse conhecimento do professor, mas também para os pais. Então, eu vejo que os pais têm que ser trabalhados em conjunto. Tem muitos pais que realmente abraçam a escola e fazem esse trabalho. Que você consegue ver o reflexo rápido nos filhos, né? Você consegue ver pelo resultado dos filhos que os pais são mais presentes, estão mais na escola, tem essa troca. E, geralmente, os pais que estão mais ausentes, exatamente, que traz uma coisa maior, né? Então, de trabalhar esses pais e os pais se proporem, de fato, estarem participando dessa educação, porque não é só função da escola, não mesmo. E tem que ser uma coisa abraçada pela família toda, porque quando os pais entram junto, né, e se mobilizam, falam, não, peraí, é a educação do meu filho que está em jogo, é a vida, o futuro do meu filho que está em jogo, e toda a família, porque a primeira pessoa mudando no ciclo familiar muda toda a família. Então, muitos alunos, quando vêm para mim, às vezes a partir de 6 anos, de 6 a 8 anos eu trabalho só com a questão das emoções, a partir de 9 anos eu entro com técnica de estudo. Então, tem pais que, por mais que paguem o curso, né, o treinamento comigo, não participam. Então, o que eu fazia? Eu chamava, tinha sessões só com os pais, a maioria não ia, não queria participar, falava, não, já estou pagando, se vira aí, é responsabilidade de vocês cuidar do meu filho, terceira total. Aí não adianta, não adianta, Ana, nem ter técnicas para a gente desenvolver de acordo com, a gente sabe, desculpa, cortando, o estilo da aprendizagem do filho. A questão emocional, a questão emocional, ela é central na aprendizagem e no desenvolvimento de memória. Muito obrigada, gente. Obrigada. Então, é central, sem dúvida. Desculpa, Ana, acabei te interrompendo. Então, de poder trabalhar isso, os pais estarem dispostos a fazer isso, né? Abraçar e falar assim, cara, o que eu posso fazer junto? Porque vai estar se desenvolvendo como pessoa, formando filhos felizes, emocionalmente felizes também, né? Então, assim, eu acredito que tem que ser uma coisa, a parceria mesmo, os 3 trabalhando, se desenvolvendo, cada um na sua área. Eu acredito que é por aí. Com certeza. Então, pessoal... Então, hoje a gente falou um pouquinho aqui sobre os estilos de aprendizagem, né? Então, vamos resumir. Que tema, né? Complexo, gente, que nos chamaram. Então, assim, vamos até recapitulando. A gente sabe, sim, que nós temos habilidades até diferentes uns dos outros, até porque nós somos seres únicos e, Marcelo? Irrepetíveis. Irrepetíveis, né? Vamos anotar isso aí. Fala de Marcelo Lasno, gente, isso aí é o dicionário. E com isso, nós sim podemos aprender de maneiras diferentes, mas não podemos ser rotulados, né? Até porque nós somos... podemos ter possibilidades, inclusive técnicas, mas nós não podemos colocar nem nós, nem os nossos alunos, nem filhos, em caixinhas. Então, este aí, resuminho aí, para não esquecer, dica muito importante, não coloquemos nenhum de nós em caixinhas, porque nós somos seres diferentes. Mas aí, com isso, nós temos um futuro, né? Dentro dessa educação diferenciada, maneiras diferentes de aprender, mas que para nós, a gente sempre vai... Nós estamos nesse caminho, né? E percebemos que a educação tem tendenciado para isso, que é essa educação personalizada. E que para isso nós temos pilares muito importantes, não é verdade? Que são todos os profissionais, né, atuantes, se encontrando também nesse trabalho, porque eles precisam acreditar nisso também, mas a família também é muito importante. E uma das coisas, sabe, Ana, que eu tenho muito orgulho de falar aqui no Everest, quando a gente fala que o Everest trabalha com a família junto conosco, não é só para vir nas festas, pelo contrário, é chamar mesmo a participar, inclusive, de algumas situações, sejam disciplinares, seja contribuir conosco, porque a gente acha muito importante. Até para a gente estreitar, para que a família entenda que nós somos um trio, né? É o aluno, a família e a escola. Sozinhos, nenhum consegue fazer nada. Aí o banquinho vai cair, né?
Então, nós somos... E a gente agradece muito aí vocês, né, por esse momento. Eu fico muito feliz, muito orgulhosa de ter sido convidada também para estar aqui junto com vocês, né? E só para falar para todos aí, não esqueçam, nós estamos, nossos podcasts agora nós estamos bem, sabe? Nós estamos tanto no YouTube, não esqueçam de ir lá, marcar lá o sininho para todas as vezes que nós tivermos novidades, você ser acionado. E também estamos lá no Spotify. E, além disso, a gente gostaria de convidar todos aí os nossos ouvintes e vocês também para assistirem o material que a gente já tem postado e também para os próximos. Porque nós teremos aí, gente, o próximo é bem assim... Mais um, né? Que a gente gosta de coisa bem assim, sabe, Ana? Impactante. O nosso próximo tema aí, ó, o que é nomofobia. Ana, você sabe o que é isso, Ana? Pois é, nós vamos aprender. Então, ó, a Ana, nós vamos conferir agora se a Ana já está seguindo a gente. Tá bom. Tá bom? E a gente Vou agradece. Dar spoiler só, né? A gente vai falar de tecnologias digitais. Olha, né? Só, Então, gente, já tem a spoiler. A então, gente não. Próximo grupo, né? Então, a gente agradece muito tanto os nossos convidados, quanto a todos vocês ouvintes, por estarem conosco. Sigam-nos. Podem mandar para nós aí também sugestões de temas, que a gente também, como eu estou falando, o Speak Everest aqui não é só temas que a gente coloca, não, gente. Nós estamos aqui para levar para vocês também, partilhar também conhecimento e aprendizagem, ter essa troca. E eu quero muito também agradecer, né? Eu sou a Miss Amanda Fernandes, diretora de formação integral aqui do Everest, e fui convidada, tive a honra de estar com duas feras de educação, mas assim, também na parte de neurociência, que eu fico até emocionada assim, de poder estar partilhando, dividindo essa mesa aqui com vocês. Então, finalizando, nós agradecemos e não se esqueçam, né? Be loud, be clear and make a difference. Até mais, beijos.